Na parashá dessa semana, Parshat Vaichi, última parashá do primeiro livro do Pentateuco, do Bereshit, do Gênesis, nós encontramos os momentos finais da vida de Yaakov, nosso terceiro patriarca, quando ele se encontra no Egito e, após ter vivido lá os últimos 17 anos da sua vida, junto de todos os filhos, inclusive do próprio Yosef, que ele imaginava que já tinha falecido. Agora se aproxima o momento da morte de Yaakov, e ele, antes de morrer, vai querer abençoar todos os seus filhos. E quando o próprio Yaakov pressente que ele está se aproximando dos momentos finais da sua vida, quem ele chama para conduzir todo esse processo? O filho Yosef, que era agora o líder e também o governante no Egito. Então se diz que no momento que ele adoece, Vayomer le Yosef, é dito para Yosef, contam para Yosef, que em geral estava também ocupado com toda a direção, administração da economia do Egito, etc. Mas então contam para Yosef, Hine avicha chole, eis que o teu pai Yaakov adoeceu, ele está doente. E pelo visto uma doença já em fase final. Interessante que na Torá, o Midrash aqui nos faz uma observação, nos chama a atenção algo interessante. Na Torá a gente não encontra antes, na verdade a gente nem encontra muito na Torá, o conceito de doença, de moléstia, de enfermidade. O conceito de doença, a Torá nos conta que um nasceu, o outro faleceu, com quantos anos faleceu, mas até agora a Torá nós não encontramos na Torá referência à doença, à enfermidade. Somente aqui a gente encontra Hine avicha chole, que contam para Yosef a respeito do patriarca, do seu pai Yaakov, que ele adoeceu, que ele estava doente. E aqui o Midrash nos relata algo interessante. Yaakov tava et acholi. Na verdade, foi o patriarca Yaakov que pediu e solicitou de Deus que houvesse doença. Porque, pelo visto, até então, uma pessoa falecia, como se diz, morte súbita, sem necessariamente ter adoecido antes. Talvez até a pessoa estava bem, quem sabe até os últimos momentos, e quando era chegado o momento final, ela simplesmente falecia. Mas aqui o Midrash nos conta que foi Yaakov que pediu, de certa forma até exigiu de Deus a doença, por incrível que pareça. Ele pediu a Deus que o ser humano adoecesse antes de falecer. Por quê? Amar lefanav, disse Yaakov para Deus, para o Criador, Ribon kol olamim, Senhor do Universo, Adam met belo choli, vein hu meyashev et banav. Se uma pessoa morre sem ter adoecido antes, sem qualquer doença ou sem qualquer sinal anterior, sem aviso prévio, então talvez ele não tenha a possibilidade, ele não tem a oportunidade de organizar os assuntos da família, de instruir os filhos e dizer o que cabe a cada um, o que compete a cada um, e etc. Organizar os assuntos familiares e assim por diante. Se a pessoa simplesmente, de repente, ele morre e falece sem aviso prévio, não dá para ele se preparar e se organizar ou preparar a própria família. Por outro lado, mitoch sheu chole shnaim ushlosha yamim. Porém, se ele adoecer antes de falecer, se ele fica doente, que seja 2 ou 3 dias antes de morrer, mas pelo menos ele pressente que algo está por acontecer, e ele procura então aproveitar esses últimos momentos para deixar encaminhado, ordenar as coisas na família ou entre os filhos. O meyashev et banav, ele escreve um testamento, deixa instruções, ou deixa instruções verbais e etc. Por isso Yaakov falou, é mais adequado que haja essa doença, que haja uma, por assim dizer, uma separação, uma despedida gradual e não repentina de uma vez só. Amar-lo a Kadosh Baruch Hu, respondeu para ele Deus sobre a solicitação de Yaakov, Chayecha, de fato, Davar Tov Tavata. Você pediu, solicitou, você está exigindo com razão
uma coisa adequada, uma coisa que é até boa. O mimcha, o matril. E sabe o que? Nós vamos começar a partir de você. Então daqui nós vemos que até Yaakov Avinu, que isso já eram 23 gerações desde Adão, desde a criação do mundo, do ser humano, mas somente a partir de Yaakov Avinu é que começou o conceito de moléstia, de enfermidade, de doença antes de falecer. Então, que Deus disse para Yaakov, você será o primeiro. Zeus Katuv, isso que nos diz a Torá, Vayomer le Yosef, que foi dito para Yosef, Hine avicha chole. Eis que o teu pai está doente, como se isso fosse uma novidade, porque até então as pessoas nem ficavam doentes, repentinamente, quando chegava a hora elas faleciam. Então, que todos nós tenhamos muita saúde e longevidade, mas daqui nós vemos do Midrash, dessa parte da Torá, como o próprio Yaakov Avinu viu um benefício na doença, que ela serve para chamar a consciência da pessoa que ela não é eterna e que pode estar se aproximando em algum momento e que tem que ordenar as coisas, ou tem que recomendar aos filhos, ou deixar um legado, um testamento, o que for, e daí o lado positivo e a importância também da doença antes do falecimento.